Ai, gente, mas eu tô com uma sede. Deixa eu tomar um pouquinho aqui de suco pra poder dar uma refrescada. Delícia, viu? Um suco de uva integral tem o seu valor, viu? Tem o seu valor. Se você quiser aprender sobre essas medidas de volume, vem comigo. Observe. Não estou querendo fazer propaganda aqui do suco, mas, enfim, é um suco muito gostoso que eu sempre tenho aqui em casa. Mas o que importa aqui é que se você observar a seringa, o copo, a caixa e as garrafinhas, você observa que a que tem maior capacidade é exatamente a caixa. Mesmo tendo a mesma altura, você observa que ele tem uma largura maior. Ou seja, você consegue colocar mais coisas aqui dentro. Você percebe que o que tem menor capacidade é a seringa. A seringa de todos aqui é que tem a menor capacidade. Você observa que a seringa, inclusive, ela cabe toda aqui dentro do copo. E aí nós temos também essas garrafinhas que eu trouxe para poder mostrar uma coisa bem interessante no final do vídeo para vocês. Aí vocês vão gostar bastante. Então fica até o final para poder vocês compreenderem o que eu quero mostrar aqui com vocês. Então olha só. Aqui eu posso dizer para vocês o seguinte. Prestem bastante atenção. Essas medidas menores, nós vamos utilizar uma medida chamada mililitros. Enquanto essa medida aqui é exatamente a medida de 1 litro. E aí você precisa compreender que 1 litro equivale a 1000 mililitros. E isso a gente vai falar um pouquinho melhor aqui no quadro. Mas inicialmente, observe aqui, vamos pensar aqui nesse copo inicialmente. Esse copo, ele tem uma capacidade de armazenar coisas. O tanto que ele pode armazenar é o tanto que tem a limitação do vidro do copo aqui que a gente está mostrando. Então se eu coloco uma quantidade de coisas maior do que a capacidade, o que vai acontecer? Vai transbordar. Então esse material vai transbordar. Por quê? Porque o copo chegou em sua capacidade máxima. A mesma coisa vai ser na caixa e nas garrafinhas PET. E também na seringa. Então você vai trabalhar sempre na capacidade do objeto que você está trabalhando. Mas voltando para aquela situação do litro e do mililitro, observe bem a seringa. Essa quantidade de líquido que eu coloquei aqui é o equivalente a 1 mililitro. Veja como que 1 mililitro representa pouca coisa. Olha só para isso, ó. Vou derramar 1 mililitro aqui no copo, ó. Olha só, pouquíssima coisa. Se eu fizer esse movimento 1000 vezes, eu consigo encher essa garrafa. Porque essa garrafa, ela tem a capacidade de 1 litro. E 1 litro tem a mesma coisa do que 1000 mililitros. Então já vai pegando logo isso aí. 1 litro são 1000 mililitros. Então veja só para mostrar rapidamente aqui no quadro, vejam o seguinte. Se eu sei que 1 litro possui 1000 mililitros, automaticamente eu consigo perceber o quê? Que se eu tiver 3 litros, isso daqui vai ser a mesma coisa que 1000 3 vezes. Então vai ser a mesma coisa do que 3000 mililitros. Professor, e se eu tiver a metade do litro, por exemplo? Se eu tiver a metade do litro, como é que vai ser? Isso daqui vai ser 500 mililitros. Por quê? Porque a metade de 1000 é 500. Então é assim que a gente vai trabalhar com essas medidas. Professor, e se eu tiver 10 litros? Com 10 litros, eu consigo formar 10.000 mililitros. Aí veja só, você tem lá uma garrafa de 1 litro. Você tem uma garrafa de 1 litro. E você bebeu desta garrafa um copo, você encheu um copo como esse que tem 200 mililitros. O que é, qual o restante da garrafa? Então repare, 1 litro menos 200 mililitros. Como que eu posso resolver isso se aqui está em litros e aqui está em mililitros? Aí que vem o X da questão. Nesse caso, você vai trocar esse litro por 1000 mililitros. E aí fica fácil. Olha só.
1000 mililitros menos os 200 mililitros, vai sobrar exatamente 800 mililitros. Porque 1000 menos 200 dá 800. Então vejam como é fácil trabalhar com essas unidades de medida. Aí você deve estar se perguntando, mas quer dizer que eu tenho que utilizar então capacidade quando eu quero medir líquidos? É verdade, professor? Aí eu digo não. Normalmente se utiliza os litros e os mililitros para poder medir líquidos. Por quê, professor? Porque o líquido, ele ocupa todo o espaço da garrafa. Olha só. Agora observe essas pedrinhas. Olha só para essas pedrinhas. Se você prestar bastante atenção, você verá que tem sempre pequenos espaços entre uma pedra e outra. Então, por este motivo, apesar de aqui estar na medida de 500 mililitros, muito provavelmente você vai estar levando menos do que 500 mililitros de pedra. Por quê? Porque entre as pedrinhas tem uns espaços vazios. Então, como as substâncias que são líquidas ou pastosas, elas têm essa capacidade de ocupar todo o espaço, e como o litro e o mililitro são medidas de espaço, medidas de capacidade, então, normalmente, a gente utiliza essa medida para medir massas, ok? Então, aí, por exemplo, não necessariamente 1 litro de determinada substância vai ter 1 quilograma de massa. Isso vai depender. Se for 1 litro de pena, você vai ter alguns gramas de massa. Se for 1 quilograma de pedras como essa, 1 litro, desculpa, de pedras como essa, você com certeza terá mais do que 1 quilograma de massa. Então, fica aí esse conhecimento para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o nosso próximo vídeo. Valeu!